Boa tarde, eu sou o professor Rogério. Na última aula, nós estávamos trabalhando a questão das diferenças entre sobre democracia e república e como esses sistemas eles vão se organizando e vão transformar a vida, né, da humanidade com o passar dos séculos, né? Então, como isso vai nos remeter até os dias de hoje. A aula de hoje nós vamos começar a trabalhar política, mas a partir da visão dos seus representados, né? Então, as participações. Então, quem tem o direito de participar da política? Então, quem vai participar? E como vai ser essa participação? Porque participar por participar não tem tanto sentido. Então, quem vai participar? Como vai participar? E como essa participação ela é determinada a cada período da nossa história, levando em consideração, nem tudo é, né, como deveria ser, mas, né, nós devemos trabalhar a política como um sentido, né, voltado à vida social, como já diria o Aristóteles, o ser humano é político por natureza. Então nós vamos trabalhar dois elementos importantes dentro da política em cada período da história. Então, né, então a política a partir de uma visão das aristocracias e da oligarquia, né? Então, quais são esses dois grupos? E como esses dois grupos vão lutar pelos seus interesses? Levando em consideração também isso. O ser humano é político, mas por que o ser humano é político? Porque ele vai buscar os seus interesses. Então, o ser humano, né, ele trabalha essa visão política a partir daquilo que o seu interesse e a partir aquilo que ele quer conquistar, aquilo que ele quer, né, ser, uma questão de uma boa vida. A gente viu, principalmente sobre a questão da política do Aristóteles e do Platão, né, que a política ela trabalha a visão da felicidade e a questão do bem-estar comum de todos. Já, né, o Maquiavel não. O Maquiavel ele vai dizer que a política ela tem a ver com a manutenção do poder de um grupo, né? Então, tanto é que o homem ele é bom quando convém a ele, né? Então, essa é uma questão. Então, vamos começar. Então, para a introdução. Então, durante a história da humanidade, a história humana, a participação na política era a meta de grupos que pretendiam conseguir os seus objetivos. Então, a participação, então, o ser humano, a participação política em todas as esferas, em todo momento da história, né, ela tem a ver com os seus interesses, seus objetivos conseguidos. Bem, a democracia e a república foram forjadas, foram construídas sob o interesse desses grupos, assim não abrindo espaços para o debate sobre a necessidade da população. Então, tanto a aristocracia, tanto a oligarquia, nesses primeiros momentos de participação política, elas vão lutar pelos seus interesses. Então, o povo em si, a grande massa, ele é desconsiderado. Bem, então esses grupos são antagônicos em suas origens e práticas, mas que buscam, né, apenas a sua perpetuação no poder. Então, o que é antagônicos? Eles são de formações distintas, diferentes. Então, mas buscam apenas se perpetuar, se imortalizar no poder, ou ficar o máximo de tempo possível. Bem, então a aristocracia é uma antiga formação de poder em que a política é comandada por um seleto grupo de defensores, né, de detentores de privilégios, que são passados hereditariamente, né, então, e é mantido por eles. Em vários momentos da história, a aristocracia esteve diretamente ligada à monarquia, mas uma forma mais recente de governo, a monarquia parlamentar, né, sem privilégios, né, de castas, garante a dissolução, né, da concentração do poder aristocrático. Então, a aristocracia eram aqueles grupos, né, de grandes proprietários, né, que tinham, de uma certa forma, o controle da economia, e isso vai fazer com que eles, né, conseguissem, né, ter os seus interesses mantidos. Então, no caso, né, a aristocracia na Grécia, que surge lá na Grécia Antiga, ela tem essa visão da aristocracia como um, um sentido de privilegiados, privilégio.
Então, desde o início da aristocracia, né, também esteve ligada à posse de terra, sendo que essa característica intensificou após a Idade Média, né, quando o sistema feudal de organização política sucedeu, né, no lugar da criação do Estado moderno, o Estado nacional. Então, a questão de terras, então até a Idade Média, aqueles proprietários de terras, eles eram considerados cidadãos, ou aqueles que poderiam lutar pelos seus interesses. Aqueles que não tinham terras não tinham como, né, debater e buscar esses interesses, mas sim apenas trabalhar para os seus, né, protetores, no caso a aristocracia. Então, o conceito. Então, a palavra aristocracia originou-se do vocábulo aristocratia, que significa literalmente governo dos melhores. Então, a partícula kratia, né, vem de kratos, né, que significa poder. Aristo, né, deriva de aristeus, né, que significa os melhores. Desse modo, o termo nasceu como um modo de designar um governo que seria supostamente justo por ser comandado pelos melhores e os mais aptos. Quem defende essa questão dos melhores é o Aristóteles sobre a questão da república. Então, na obra A República de Platão, ele vai defender o governo dos filósofos, então os melhores, os mais capazes. Então, na Grécia clássica, a aristocracia surgiu como um modo de governar baseado na entrega do poder aos mais aptos, que na visão predominante da Grécia arcaica do século VIII a.C. a VI a.C., eram os grandes proprietários de terras, com contestação de sua forma de governo. Instaurou-se a chamada tirania, né, por ser ilegítima. Então, o que é a tirania nesse primeiro momento? Então, quando nós falamos em tirania, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o governo de um ditador. Muitas vezes, a tirania, principalmente voltada na Grécia arcaica, para a transformação para a Grécia clássica, o tirano era aquele que queria pôr ordem no mundo aristocrático. Então, nem todos eram tão bons assim, nem todos eram tão aptos ao governo, à participação política. Então, era preciso ter um governador forte para poder solucionar esses problemas. Bem, então, o problema apontado na aristocracia. Então, o grande problema é que há uma constante tendência de degeneração da aristocracia, pois o poder fica garantido ao seleto grupo, tendendo a ser passado hereditariamente ou entre as pessoas que têm posses, terras. Né? Então, qual é o maior problema da aristocracia? Não ter uma renovação, de não ter uma luta, né, para o bem-estar de todos. Lembrando que, como eles são hereditários, então eles vão lutar para que eles continuem no poder, e não para que o poder seja feito para o bem de todos, como pregava Platão e Aristóteles. Então, a principal forma de governo degenerado da aristocracia é a oligarquia, que, segundo Aristóteles, era a tendência deturbada ou da deturbação da aristocracia, sendo que chamamos hoje de plutocracia, governo dos ricos. A oligarquia consiste no poder político distribuído entre os seus seletos grupos, não por conta da sua capacidade, mas por conta da manutenção do privilégio deles. Então, a oligarquia, nós vamos ver que a oligarquia nada mais é do que uma degeneração, ou aquilo que nós chamamos de corrupção dentro das aristocracias. Né? Então, a aristocracia, que deveriam ser os políticos voltados para o bem de todos, eles vão se corromper buscando apenas atender às seus interesses. E isso vai dar início ao que ele chama de oligarquia. Bem, então aqui nós temos essa visão aí do que ele está colocando, né? Então, como se o aristocrata ele fosse uma pessoa, né, capaz de tomar medidas concretas, mas a gente vai vendo que muitas vezes ao redor dele vai ter todos os interesses, né? E esses interesses vão levar à sua degeneração. Bem, então, a oligarquia. A oligarquia, né, forma de um governo que controla, né, controlada por um pequeno grupo, um número de pessoas. Então, a oligarquia são pequenos grupos, né, que vão controlar um território muito grande.
Então, esse pequeno grupo se utiliza da manutenção no governo para permanecer no poder, concentrar renda e expandir os seus privilégios sobre as classes dominadas, ou seja, seus interesses sempre estão acima da maioria. Então, as oligarquias surgem na Grécia e em Roma sobre essa questão de interesses pessoais e expandir os seus interesses, expandir o seu domínio, o seu poder. Né? Então, aquelas pessoas que querem se imortalizar no poder ou garantir que os seus tenham esse privilégio. Bem, então, o conceito. Então, a palavra oligarquia é de origem grega, que quer dizer oligarquia, né, que corresponde à junção de óligos, cujo significado é poucos, e arque, né, que quer ser traduzido como governo, ou seja, o termo significa governo de poucos. Então, Aristóteles foi o primeiro a usar o vocábulo, né, no vocábulo oligarquia. O filósofo grego menciona esse sobre o governo de poucos, né, que, segundo ele, trata-se de uma corrupção da aristocracia. Né? Então, a aristocracia seria, né, uma participação dos capazes, né, daqueles que são os melhores, mas por conta desse governo de poucos que vão, né, impor os seus interesses, que vão se corromper para se perpetuar no poder, eles vão se tornar essas oligarquias, eles vão se corromper. Bem, então, a oligarquia espartana. Então, nós temos, né, no caso de um exemplo, dentro da Grécia, né, os espartanos, que a concentração do poder ocorreu em Esparta, na cidade-estado, né, na cidade-estado grega. Né, os governos oligárquicos eram militaristas, acabaram com o uso da força. Bem, então, em Esparta, como em Roma, né, essas cidades vão ter um governo militar, então esses militares vão usar a força para se perpetuar no poder. E isso, né, vai ser, né, uma forma de que não houvesse mudanças na sua hierarquização. Então, tudo aquilo era concentrado sobre seus aliados, não abrindo mudanças. Bem, então, os substitutos foram denominados tiranos, assim começava uma nova forma de gestão do poder, o governo dos tiranos, para pôr ordem nisso. Né? Então, dentro das aristocracias, os tiranos, dentro também das oligarquias, também os tiranos eram uma forma de acabar com esse sistema corrupto. Bem, então, as oligarquias no Brasil. Então, a concentração de poder era apoiado principalmente pela aristocracia rural, era denominada aristocracia ou oligarquia rural ou agrária, que se valia do coronelismo. Então, no Brasil, a sua colônia, a sua história é forjada pela construção de grandes latifúndios. E esses latifúndios, né, esses oligarcas, vão controlar a política, né, por modo do coronealismo, que é a questão da formação dos coronéis, principalmente no interior. Então, a prática do coronelismo, né, foi comum desde a colonização, mas durante os primeiros anos da República Velha, né, que ganha mais notoriedade. Foi caracterizada pelo controle de alguns latifundiários que recebiam a patente de coronéis. Então, no caso, né, então, desde a colonização, então, aqueles latifundiários, né, que vão dominar a política local, eles vão criar milícias, então eles vão ser parte da segurança do território. Então, para que se continuasse a apoiar os governantes, eles vão, né, usar essa visão de coronéis, então eles vão, né, garantir o poder a partir, né, desse apoio. Então, além da honraria, os coronéis ganhavam plenos poderes para mandar, né, formar milícias, controlar de maneira coercitiva os indivíduos e em suas terras além delas. Então, eles controlavam, né, a população. Muitas vezes, ao controlar essa população, eles levavam, né, essa população a realizar atos que eles não aceitavam. Então, o controle era total, inclusive sobre a vontade eleitoral dos indivíduos. Sobre a ameaça, o eleitor, né, votava o nome indicado pelo coronel. Então, a situação foi batizada como voto de cabresto. Né? Então, a questão dos governos ali na Primeira República, ela foi,
né, concretizada com essa política de violência. Então, aqui nós temos alguma visão. Essa iconografia, ele mostra a disputa, né? No caso aqui, nós tínhamos dois oligarcas e os outros querendo buscar o poder, só que eles se perpetuavam no poder por essas práticas. Então, conclusão. Então, a aristocracia surge em Atenas para acabar com o domínio dos sofistas e a implantação de um governo dos capazes, mas que, ao passar dos tempos, se torna articulados, né, por grandes proprietários e, assim, perdendo o seu desígnio, o seu destino. Então, a questão do quê? De que a aristocracia ela surge como uma proposta de mudanças para trazer melhoria para a população, mas, na verdade, eles vão, né, se corromper. Os monarcas usavam sua origem, né, para garantir a perpetuação de sua linhagem no poder, assim apoiado pelas oligarquias. Então, as monarquias têm muito fatores, né, atrelados às oligarquias. Bem, as oligarquias surgem como grandes proprietários de terras que controlavam a economia local, assim apoiando aristocratas para garantir os seus interesses. Então, uma troca, né, uma questão de troca de interesses. E essa troca de interesses vai, né, levar a essa perpetuação. Bem, então, a história do Brasil, a oligarquia agrária, que terão o poder de manter ou retirar o regime, sendo estes capazes, né, de formar milícias e assim influenciando em eleições. Então, a questão do voto do cabresto que nós já trabalhamos ali no último slide. Bem, então, com isso, nós chegamos ao fim, né, desse conceito de política. Então, a política, a partir, né, desde a parte teórica e da parte prática mesmo, da prática da política a partir dos discursos, da tentativa de se perpetuar no poder, e como o ser humano, né, ele vai lidar com isso. Bem, gente, então, espero que tenhamos chegado ao nosso objetivo e que conseguimos, né, dar avanço aos nossos estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que todos tenham uma boa semana e até a próxima. Né? E lembrando, estamos aqui para resolver os problemas voltados às dúvidas. Obrigado e até mais.